esse, mais esse multiplicar por esse, mais esse multiplicar por esse, igual a isso. Ok? Uhum. Então, nós podemos ter algumas equações aqui, vamos lá. A primeira vai ser U mais 2V mais 2W igual a 1 e 2U mais 4V mais 5W igual a 4. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui? Bem, e aí? O que você faria aqui para conseguir encontrar o valor de alguma coisa? Escalonar, substituir a segunda linha menos duas vezes a primeira linha. Daí só sobraria o W igual a 4. Exatamente, é isso que eu faria. Mas o W não é igual a 4, não. O W é igual a 2. Ok? Ah, pode crer. Tem que. Então Ó, tá. ó, 2. Sim, ó, vamos dividir essa Ah, sim. linha toda por 2 aqui. Entendi. Entendeu? Esse fica 4 Pá, menos pá, 2. pá. Vamos ficar com W igual a 2. Agora, se a gente pegar esse W igual a 2 e substituir na primeira equação, nós vamos ter, por exemplo, né, substituindo a primeira equação, nós vamos chegar no máximo que dá para chegar. É um sistema possível e indeterminado, né? Não, no lugar do W, coloquei o 2. Então eu consigo ficar com alguma coisa do tipo U mais 2V igual a menos 3, né? Passa aquele 4 que vai aparecer para o outro lado. E daí eu posso ter W. Eu tenho W igual a 2, né? Aqui são dois fatos, né? Ou seja, simplifiquei um pouco aquela equação. Dava para fazer por escalonamento mesmo. Só que a gente percebeu mais rápido, né? Aquela reescrita ficou desse jeito. Então é o que a gente tem. O problema é que isso aqui não vai nos dar uma solução específica, né? Uma solução geral, vamos dizer assim. Vai nos dar uma solução particular, que é o que o problema pede mesmo, uma solução particular, nesse primeiro caso. Então, como é que eu faço para conseguir uma solução particular, um valor de U, W e V particular? Eu tenho que escolher um valor para U ou para V, que vamos dizer assim são as variáveis livres aqui. O W não é livre. O W tem um valor específico, 2, mas o U e o V não. Então eu posso, por exemplo, dizer que o V é zero. É uma escolha, tá vendo? Eu Hum. escolhi. Se eu colocar que o V é zero, temos que o U é menos 3. Então, sendo assim, vou ter que XP é igual a menos 3, 0 e 2. Ok. É uma solução particular, poderia ter muitas outras. É só escolher valores diferentes para V e para U. Muito bem. Esse foi o problema A. Agora vamos para o problema B. Tu entendeu o que aconteceu aqui, cara? É porque esses textos eu acho muito confuso, mas em geral eu entendi o que foi feito. O Sim, o texto é XP. um lixo mesmo, mas ele estava querendo uma solução particular. O problema é, quando você olhou para essa equação, talvez você não percebeu que isso seria possível, né? Porque quando a gente olha para uma equação, a gente sempre pensa assim, naturalmente, vai ter um valor específico para as variáveis, né? Só que aqui eu olhei e já sabia que não ia ter, por causa da quantidade de linhas e colunas, ok? A gente chama isso de nulidade. É claro que para ter muita certeza disso, né, nós precisamos fazer todo o escalonamento, aquela chatice lá. Mas, a princípio, você entendeu, então é o que importa. Então, quando ele pedir Então, uma solução particular e não for possível dar tipo, um valor específico para as três variáveis, eu tenho que tipo, supor um valor para as variáveis se que ele eu coloquei. pedir uma solução particular, sim. Entendi. Beleza.
Então, porque às vezes ele não vai pedir a solução particular, ele vai pedir para você escrever um sistema de equações que deixa uma variável em função da outra, né? Ainda mais na álgebra linear, que é muito natural isso. Quando a gente fala de vetores geradores de espaços, né, de subespaços vetoriais ou de transformações lineares, é natural que a gente escreva uma variável em função da outra e pegue esses geradores dessa forma. Mas aqui ele está só falando de um sistema de matrizes que é uma solução específica. Então é uma outra situação. Então me parece que você não começou a estudar ainda subespaços vetoriais e coisas do gênero, né? Posso te dar uma conferida? Não? Então tá bom. Não, não me recordo, mas acho que não. Ah, Bem, sim, Drone. Foi o. Parte da última aula. vai Os cair quatro na tua prova, é fundamentais. isso? Vai. Então boa sorte aí, que esse assunto é bem confuso e chato e difícil. Muito bem. Então agora ele está querendo, pelo que eu entendi, que o nosso B seja zero. Ele não quer mais que o B seja aquele valor específico que ele colocou no enunciado. Porque ele chamou isso de B, depois ele está falando que aqui onde era o B é zero, então ele está dizendo que o 1 e o 4 agora são 0 e 0. Então nós temos uma situação diferente. De novo, dá para fazer a mesma coisa, dividir a segunda equação por 2. E de novo nós vamos ter um valor específico para W. No caso, agora não é mais 2, agora é zero. Pode fazer essa conta aí depois, que é matemática básica, e verificar. Ok? Uhum. Muito bem. Então, agora que nós temos isso, vamos lá. Vamos continuar aqui. Nham, nham, nham. O que que eu tenho que fazer agora? Tenho que pegar esse zero e colocar, por exemplo, na segunda equação, que está um pouco mais simples. Então, eu vou zerar aqui e eu vou fazer uma matematiquinha básica, passando esse 2v para o outro lado, vai ficar menos 2v. E agora nós temos aquilo que eu estava dizendo, que vai aparecer muito em subespaço vetorial, transformações lineares, que é uma solução geral onde você deixa uma variável em função da outra, que está aqui as informações desse nosso sistema. W é zero, e você pode escrever o U em função de V. Ou V em função de U, né? Vai da forma que você queira deixar ali. Eu vou deixar o em função de V, que eu achei mais bonito. Então eu posso escrever a minha variável. Minha variável ela não era U, V e W. De acordo com o enunciado, era o V e W, certo? Então agora eu vou fazer a substituição das coisas. Isso aqui é igual a menos 2V, o V é o próprio V e o W é zero. Entendeu? Eu só substituí os resultados que eu obtive mexendo naquele sistema. Alguma dúvida até aqui? Uhum. Tá. Isso aqui, então, é a solução, ou pelo menos parte da solução geral, né? Veja que eu não estou supondo valores para V agora. Então, o que nós fazemos nesse assunto, normalmente, para já introduzindo para transformação e operadores e coisas do gênero, é deixar a letra que sobrou dentro, ou as letras que sobraram dentro em evidência. Eu consigo escrever desse jeito. E agora, então, eu posso dizer que a solução geral do sistema é isso, entendeu? Então, a solução geral do sistema é isso. Ok? Uhum. Na verdade, sendo bem assim específico, né, no que o teu professor quer, para a gente escrever a solução geral do tipo, eu vou escrever aqui para isso ficar mais claro para você depois. Quando zeramos o valor do lado direito do igual, ou seja, lado sem variáveis, encontramos o que chamamos de solução homogênea. Quando escolhemos um valor específico, obtemos a solução particular. Juntando as duas, temos uma solução geral. Logo, a solução geral nesse caso é
Então eu vou colocar só x, veja só. Isso vai funcionar também em equações diferenciais também. Não sei se você já fez essa matéria, provavelmente não, você está fazendo cálculo x homogêneo mais x particular. Essa vai ser a solução geral. Então a solução geral vai ser a homogênea que eu acabei de obter, que é um vetor que multiplica o menos 2, 1 e 0, mais um outro vetor específico. Para nós aqui foi o menos 3, 0 e 2. Pronto. Essa aqui seria a solução geral, tá bom? Uhum. Muito bem. Show de bola. Alguma dúvida? Terminar de anotar aqui. Quer anotar? Foi isso que eu escutei falando? Uhum. Esse finalzinho. Tá. Bem, eu vou te mandar, como sempre, né? Mas tá aí, pode anotar. Normalmente os professores não pedem esse tipo de coisa, assim. Achei diferente ele ter pedido isso. Normalmente ele é meio específico com as coisas que ele pede. Nem aquela parada de pivô. É, esse teu professor de álgebra linear aí tá enchendo o saco, hein, cara. Pivô é um negócio raro. Inclusive, Novidade pra mim, pra falar a verdade. próxima questão também é aquela de verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Aí tem que fazer. Tem que explicar se é ou não verdadeiro e dar um contra-exemplo. Ele valia bastante o contra-exemplo para tu explicar a análise que tu fez. Para você provar que algo não é verdade, é só dar um contra-exemplo. Então é uma boa forma. Agora, provar que algo é verdade na matemática, normalmente é um trabalhão. Vamos lá. Um sistema AX igual a B, em que A é quadrada, não possui variáveis livres. O que são variáveis livres? São o que eu obtive aqui, né? O V é uma variável livre, entendeu? Eu escolho o valor dele aqui, isso modifica os vetores solução desse meu sistema, ok? Então isso é uma variável livre. O que não seria uma variável livre? Você ter uma solução específica, sempre um valor específico para x, um para y e um para z. Tá bom? Então, deixa eu copiar esse negócio aqui. Entendeu a ideia de livre e não livre? Uhum. Não tem nenhum valor associado que prende um valor. Isso, uma Exato. coisa não está em função da outra, eles são, de fato, independentes um do outro. Então, no caso aqui, né, um sistema com uma matriz quadrada A, que nem ele está dizendo, ele pode ter variáveis livres, aí que tá, né, daí entra já mais um pouco de teoria. Se o A não for de posto máximo, né, eu estava falando sobre posto nulidade agora há pouco. Ou seja, né, se for uma matriz singular. O que é uma matriz singular? Se o determinante é igual a zero, ok? Então, determinante igual a zero traz uma matriz singular, que é uma matriz que não possui inversa. São características das matrizes, tá? Então, uma matriz não possui inversa, normalmente é um sinal de que ela não traz informação prática nenhuma. Então, aqui o sistema, então, em outras palavras, né, o sistema que está citando, com uma matriz quadrada A, que nem ele está citando, ele pode ter variáveis livres se o A não for de posto máximo. Ok? Então, o que significa não ser de posto máximo? Se for uma matriz que o determinante é igual a zero, que é uma matriz sem inversa, que a gente chama de matriz singular. Ok? O que vai acontecer? Algumas linhas de A vão ser combinações lineares de outras, né? Isso provavelmente você lembra, né? Que o professor fala assim, se uma matriz ela tem linhas que são combinações lineares uma da outra, o determinante não vai dar zero, ou melhor, o determinante vai dar zero.
certo? Uhum. Isso a gente aprende lá no ensino médio até. Aqui é bem óbvio, né? É isso menos isso vai dar zero. Então, uma situação como essa, o determinante é zero, é uma matriz chamada singular, uma matriz que não tem inversa, e numa situação como essa, você vai ter variáveis livres. Porque se você fosse escrever isso como um sistema, isso aqui vai ser muito importante quando você estiver fazendo alto valor e alto vetor. Se você for escrever isso aqui como um sistema, que dane-se o que tiver. Aqui normalmente x igual a zero. O que você vai ter? X mais y e 2x mais 2y como sistemas de equação, concorda comigo? Uhum. Nem a gente escreveu agora há pouco, né? Pegamos as matrizes e escrevemos como sistema de equação. Mas olha para essas duas equações, elas são as mesmas. Né? Se a gente dividir por 2 aqui, não vai dar a mesma coisa que está em cima? Né? 2x mais 2y igual a zero, vai dar x mais y igual a zero. Então, está repetindo a informação, beleza? Então, isso aqui não vai te dar valor específico para x e para y. Que eu vou ter x em função de y, de novo. E daí, como o enunciado falou, possuiu variável livre. Beleza? Entendi. Então tá aí o contra-exemplo. Um sistema AX igual a B em que A é inversível, inversível já é o caso diferente ali. Né? Já é um caso onde a matriz não pode ser como essa aqui. Ou seja, não vai dar uma repetição, como apareceu aqui. Não possui variáveis livres. Bem, isso aqui é verdadeiro, então essa aqui era falsa, isso aqui é verdadeiro. É justamente o contrário do que eu acabei de falar. Se o A é inversível, então é porque o A tem posto máximo. Ou seja, todas as colunas, todas as linhas são a LI, linearmente independentes. Então, se todas elas são linearmente independentes, por definição, o sistema ele vai ter uma solução específica para qualquer vetor que tu coloque aqui. Ok? Uhum. O que significa que não vai ter variável livre, tá? Ou seja, tu vai ter sempre um valor específico para x e um valor específico para y. Tá bom? Agora, você pode estar pensando, então me dá me prova isso. Não. Aqui, como é verdadeiro, é que nem eu estava falando antes. Não posso dar um exemplo para provar. Um exemplo não prova se uma afirmação é verdadeira, entendeu? Só os exemplos, os contra-exemplos, no caso, né, como a gente chama eles, só serve para provar que algo é falso na matemática. Ok? Eu poderia pegar um sistema aqui e colocar e dar um valor específico para x, outro para y, mas isso não provaria que essa afirmação que eu falei é verdade, tá? Então, provar isso aqui não rola. A justificativa poderia se basear no contra-exemplo da A, então. Não serviria também como resposta, tá? Ele fala se for verdadeiro, justifique. Então, por texto, imagina. Tem que ter. O texto que eu falei vale, né? Eu posso justificar aqui para ti, então, pelo texto que eu falei. B. Se A é inversível, então A é de posto máximo. Isso aqui é a definição da coisa. Ou seja, todas as suas colunas são LI. E o sistema tem uma única solução para qualquer vetor B. O vetor B é o cara que fica do outro lado do igual. Isso significa que não existem variáveis livres. Para CLI não pode ter variável livre, pois todas estão determinadas de forma única. Tá bom? Então tá aí. Vamos ver o problema C. Uma matriz M por N não possui mais do que N pivôs. Bem, vamos lá. Uma matriz M por N, ela vai possuir no máximo N colunas, né? Já é a própria definição. Mas quando a gente fala assim, vai possuir no máximo N colunas, é porque às vezes a gente faz o escalonamento, né? A redução da matriz, chama de matriz reduzida, né?
E algumas colunas ou linhas, né, dependendo de como você faz, ficam zeradas, né? Linhas zeradas, elas acabam permitindo sistemas possíveis, mesmo em situações onde não tem o mesmo número de equações e de incógnitas. Então, só para você saber a importância de linhas nulas, né? Então, e essas linhas nulas elas podem atrapalhar, por exemplo, aqui, né? Imagina se você fosse escalonar isso. Cadê? Aqui. Se você fosse escalonar isso aqui, você teria uma linha nula, claramente, né? Ficaria um 1 e 0, 0 depois de escalonado. Então, esse negócio de linha nula é muito importante. Então, por isso que eu tô falando agora de linha nula. Cadê? Tô falando agora de linha nula porque a gente tá falando de pivô aqui, né? Então, o número de pivôs, que são as posições principais nas colunas após a redução, né? Porque eu acredito que você já tenha visto uma matriz reduzida, né? Ela é cheia de zeros, certo? Os Uhum. pivôs, eles são os números nas posições principais, ali, os primeiros, né? Esse número de pivôs, ele não pode passar do número de colunas. É uma condição prática da hora de você construir uma equação, né? Uma matriz, uma equação, não, uma matriz reduzida, né? Por exemplo, uma matriz reduzida aqui. Isso aqui é uma matriz reduzida. Quantos pivôs nós temos aqui? Traduz. Exato. Se eu tivesse um aqui, também seria pivô ainda. Só dois pivôs e três colunas, né? Então, o número de pivôs, ele nunca vai ser maior que o número de colunas, por lógica, né? O máximo, o único outro pivô que eu poderia ter nessa equação é aqui, né? E seria 3 igual ao número de colunas. Então, uma matriz M por N não possui mais do que N pivôs, verdade? Certo? Uma matriz M por N não possui mais do que M pivôs. Bem, pela mesma lógica, né? Eu olhei para as colunas, mas é só eu virar a cabeça vai funcionar a mesma coisa para a linha. Concorda comigo? Só pegar aqui, vira, olha para esse negócio e vira a tua cabeça. É claro que não vai passar de 3 pivôs, né? Que é a mesma quantidade de linhas. Tá bom? Uhum. Então, é isso aí. Feito. O MN é linha X coluna sempre, né? Na coluna X linha. É, linha e coluna. Tá. Sempre primeiro linha e segundo coluna. Muito bem. E aí, que mais nós temos? Vou mandar aqui. Dessa lista aqui, a próxima é a última. Mandei aí. Suponha que a única solução para esse sistema de M equações em N incógnitas é x igual a zero. Qual é o posto de A? Você vem com cada bomba, hein? Cara, só questãozinha barra pesada. Uma coisa é você me mandar uma conta aqui para eu fazer, né? Costumo conseguir fazer. Agora, essas questões muito teóricas aqui, né? Eu tenho que dar uma gastada no cérebro. Suponha que a única solução de AX igual a zero é x igual a zero, beleza. O que significa isso na prática, né? Na prática, significa que as colunas dessa matriz são linearmente independentes. Independente. Independentes, exatamente. Se elas fossem independentes, você poderia ter qualquer resposta, né? Entendi. Tem a ver com aquele o exemplo do primeiro exercício, né? Sim, exatamente. Né, uma solução dependente, que nem você citou agora, seria, por exemplo, x igual a y igual a z. Beleza, o z é igual a zero. Digamos que x é zero. Y e z também são zero. Mas não é a única solução. Você poderia dizer que x é igual a 1. Os outros também seriam 1. Né? E assim vai. Então, tem que ser linearmente independente para poder ter a única solução como zero. Ok? Uhum. Então, para ser linearmente independente,
essa matriz A vai ter que ter o posto igual ao número de colunas, que é o que normalmente a gente precisa, né? Posto é o número de linhas não nulas, né? Só lembrando. Então, o número de linhas não nulas vai ter que ser igual ao número de colunas, que é o que está associado com as variáveis. Então, em outras palavras, para você ter um sistema desse, né, você precisaria de algo assim. Só um exemplo, né, de uma situação dessa. Daí você tem uma solução trivial que a gente chama a situação, a resposta zero aqui de solução trivial, beleza? Porque ela sempre funciona, vamos dizer assim, para qualquer equação. Se tu tá falando de álgebra linear, olha só, isso aqui é uma coisa boa tu decorar, futuro também. Se você está falando de álgebra linear, a solução em que todo mundo é zero sempre tem que existir. Senão não é linear, beleza? Hum. Então é uma necessidade. Se você dizer que todas as suas variáveis é zero, a resposta tem que ser zero. Isso aqui nessa matéria é obrigatório. Senão você não está falando de um sistema linear, ok? E daí tem um negócio que a gente até. Eu fui aprender a fazer esse vínculo depois de velho. Sabe quando a gente está na escola e está aprendendo as retinhas? Tem a retinha aqui, a retinha aqui, a retinha aqui. Esse aqui é o valor do B, né? Por que será que é B? Por que a gente chama isso aqui de B, né, na escola? E aqui a gente também chama de B, né? Olha só, o teu professor chama de B aqui. Porque aqui a gente não está supondo a solução linear trivial. Agora, existe uma equação que o B é zero, passa pela origem. Como é que a gente chama essa reta aqui? A gente chama de função linear. Qualquer reta que passa pela origem a gente chama de função linear, que é o que normalmente nós estamos trabalhando aqui na álgebra linear. Soluções onde não tem um termo somando extra. Ok? Caralho. Só um spoiler aí do que tu vai ver, tá? Os professores eles ensinam álgebra linear sem fazer esse vínculo com as funções, algo que a gente já está acostumado. Então eu vou escrever aqui o que eu tô te enrolando. Tipo, esse professor, ele costuma explicar também de uma visão 3D da álgebra linear, e de vez em quando ele, na última prova, ele colocou duas questões, que era para tu escrever em forma de função por coluna e por linha. Só que Ah, acho bem confuso. isso aí supostamente é para ser simples, né? Bem, eu não vi a questão, mas do jeito que tu falou, A, a, supostamente só fazer o inverso do que a gente fez lá no começo. a por linha eu consegui fazer na prova, mas a por coluna ele queria um método diferente que eu não tinha praticado, não tinha entendido direito. Depois, se quiser, eu até te mando de curiosidade como é que foi a questão. Tirei foto. É importante você conseguir fazer o vínculo geométrico enquanto for possível. Só que se eles levarem a sério a álgebra linear aí no teu curso, parece que o professor é bem abstrato, você vai começar a ver espaços polinomiais, espaços de matrizes. Então, são coisas assim que é impossível, né, você visualizar no mundo real. Espaços 4D, como é que você vai visualizar isso, né? Então, ficar atento. Agora, o que eu ia falar para você? Manda a próxima aí. Aqui, no outro que eu travei. É com relação com ser linearmente independente ou não. Encontrar aqui para te mandar o exemplo que eu estava falando da prova. Interpretação por coluna e interpretação por linha. Ah, não é esse aí ainda, né? Não, é, esse que eu tô falando de interpretação por linha e coluna é só de curiosidade mesmo. Tá. Olha só, cara, eu preciso ir no banheiro. Uhum. Eu já vou pensando nisso aí, te trago a resposta.
Voltei. Bem, Eu te mandei aí a questão da prova. bem, eu vou fazer essa aqui primeiro, que eu já tô Uhum. pensando nela. Ele tá querendo que provar que se A igual a zero, D igual a zero, ou F igual a zero, as colunas de U são linearmente dependentes. Muito bem. Então eu acho que a gente tem que ver os casos, né? Um de cada vez. Então, vamos primeiro fazer o caso do A igual a zero. Eita, tá sem espaço já. Então, se o A for zero, a primeira coluna vai ser 0, 0, 0. O que significa que a primeira coluna é o vetor nulo. Muito bem. Daí você pode concluir já Repete, por favor. que se o A for zero, você vai ter que a primeira coluna é o Ah, tá. vetor zero, então significa que a primeira coluna é o vetor nulo. Sendo assim, se tu tem um conjunto de vetores que inclui o vetor nulo, esse conjunto é obrigatoriamente linearmente dependente. Tem que ser. Não tem jeito, tá? Você sempre vai conseguir escrever um dos vetores do conjunto, que é o nulo, como combinação linear dos outros. Só a solução trivial já resolve isso. É que eu estava te falando agora há pouco. É sempre possível, sempre necessário, né, que a combinação de alguma forma dê zero. Sempre vai dar. Então, se um dos vetores aqui já é o vetor nulo, então consegue escrever como um sistema LD. Ok? Então, vou escrever a teoria aqui. Se o A for zero, a primeira coluna é o vetor nulo. Sendo assim, o sistema LD, pois todo sistema que tem o vetor nulo é LD, pois é possível escrever o nulo como combinação trivial de vetores. Trivial é dizer que os coeficientes são zero. Eu posso dizer ali que todas as variáveis são zero, então a resposta é zero. Simples assim. Isso para o A. Agora para o D. Ó, D igual a zero. Se o D for zero, então a gente vai ter a coluna B 0, 0. Certo? Uhum. Essa coluna B00 é claramente uma combinação linear da primeira coluna. Porque com certeza vai ter um número que eu posso multiplicar o A, sei lá, 2, 3, 1 milhão, não sei. Que vai fazer o A ser igual a B. Certo? Então, Ah, acho que entendi. Tá, entendi. as Daí, colunas elas são linearmente dependentes. que aí, no caso do A igual a zero, é coluna com vetor nulo. No caso do D igual a zero, fica a primeira coluna igual à segunda coluna, né? Igual ou não Isso. pode dizer que é igual? Combinação linear. Um múltiplo. A gente pode dizer que é um múltiplo. Combinação linear da uma da outra, e o F sendo zero, fica uma linha com o vetor nulo ali embaixo. Que Dá para pensar dessa forma, mas seguindo a lógica que a gente estava seguindo, se aqui for zero, eu posso escrever esse vetor como combinação linear desses dois, ok? Porque com certeza vai ter uma constante que eu posso controlar o valor aqui dos dois, ok? Uhum. Então, é isso. Vou escrever aqui. Se B for zero, a segunda coluna vira um múltiplo da primeira. E se F for zero,
A terceira pode ser escrita como combinação linear das duas primeiras. Combinação linear é caso de sistema linearmente dependente, né? Isso. Combinação linear, você pode escrever uma como um somatório com constantes específicas, multiplicando essas duas. Vai ter uma constante aqui, multiplicando essa, outra constante multiplicando essa, e com certeza alguma combinação de constantes vai fazer isso aqui ser a soma dessas duas. Ok? Com certeza, você pode ter certeza disso. Ali no F por zero, é caso, tipo, na hora de analisar, você analisa o fato da linha, da última linha ser um vetor nulo ou do fato da segunda e da terceira linha? Acho que é combinação linear também, né? Os Sim. dois, sim. Pode analisar tanto como por outro, ou é mais o segundo caso, de ser combinação linear? Mais combinação linear. Ok. Vamos ver essa outra pergunta aqui. Provar que se A é diferente de zero, D é diferente de zero e F é diferente de zero, então as colunas são linearmente independentes. Copiei a pergunta. Muito bem. Se A é diferente de zero, D é diferente de zero e F é diferente de zero, então as colunas U são linearmente independentes. Vamos pegar a matriz aqui. Muito bem. Assim, só de olhar para essa matriz, né, a gente já percebe que se o A, o D e o F forem diferentes de zero, a gente está lidando com uma matriz triangular superior. Porque só tem termos, né, na parte de cima. E a diagonal é não nula por definição, né? Ele definiu aqui pra gente, ó, não vai ser nulo. Então a gente está falando de uma triangular superior. Beleza. Numa matriz triangular superior, né, que não tem elementos nulos na diagonal, as colunas elas são sempre linearmente independentes. Bom, isso é um fato, que é o que o problema pede mesmo. Isso acontece porque cada coluna ela está introduzindo uma nova entrada não nula na diagonal principal, o que vai impedir que qualquer coluna seja uma combinação linear das outras duas. Resumidamente, como é que a gente conseguiria escrever esse vetor aqui como uma combinação linear desses dois, por exemplo, sendo que aqui é zero? Não tem como, a menos que eu multiplicasse essa aqui por zero e essa aqui também por zero, para que aparecesse zeros aqui. Mas uma vez que aqui é zero, né, Theo? Eu não tenho como multiplicar um valor aqui no f para que aqui seja zero também, para que eu consiga escrever esse zero aqui também. Entendeu? É impossível. Então a ideia é essa, tá? Imagina, que número eu tenho que multiplicar por f para dar zero? Só o zero, certo? Mas é solução trivial. Isso faria, vamos dizer assim, até eu posso colocar que aqui é zero. Só que daí aqui seria impossível de mexer. Porque esse cara, ele não é zero, de acordo com o enunciado. Ah, então chama isso aqui de zero também. Então nós estamos com a solução trivial, né? Daí a solução trivial ela não conta quando a gente está analisando se é li ou não. Ok? Então é por isso. Beleza? Ok. Então, quando nós estamos numa situação como essa, nós estamos naquelas situações normais onde a gente consegue encontrar um valor específico para cada variável, né? No caso, não exatamente os valores de A, B e C, mas os de x, y e z, quando a gente tem uma equaçãozinha, né? Um sisteminha de matrizes. Ok? Uhum.
Então é isto. Deixa eu ver aquilo que você me enviou agora. Nham, nham, nham. Qual é a questão, problema aqui? A 1, ela fala desenho, interpretação geométrica por linha e por coluna. Por linha eu consegui fazer, mas por coluna não. Eu não entendi o método que o professor queria. Que, tipo, a forma como ele ensinou, ele me falou, faz primeiro por linha e baseado no resultado que tu obtém por linha, tu vai te ajudar a fazer o de coluna, já que coluna é um pouco mais difícil. Só que aí eu aprendi a fazer o de linha e não de coluna. Hum, tô pensando aqui. Vamos ver. Pensando aqui. Só quer fazer por coluna. Uhum. Interpretação geométrica por coluna. Ele quer que a gente escreva uns vetores, né? Quando ele pede um negócio desse. Você escreveu vetores para as linhas? Deixa eu ver, eu tenho foto aqui do que eu fiz. Mandei. É, o teu da linha ficou legal. Você pegou aqui o ponto, que é a solução do sistema, né? Toda vez que você tem duas equações de reta não paralelas, elas vão se cruzar em algum lugar. Foi o que você obteve. Ponto como solução. Agora, é, eu acho que eu vou fazer um pouco diferente esse caso aqui. Da linha ou da coluna? Eu vou fazer com vetores. Vou fazer o de coluna. Então, a gente pode escrever isso aqui como vetores, olha só. Posso dizer que é o vetor 2, 1, que multiplica o x, e o vetor menos 1, 1, que multiplica o y. Isso aqui é igual a 1 quinto. Beleza. Então, a questão aqui é o seguinte. A gente tem que encontrar valores de x e de y que fazem essa combinação linear dos vetores ser igual a 1 e 5. Ok? Uhum. Bem, é resolver o sistema, né? Agora, só que eu estou fazendo por esse método de coluna aqui. Por isso que porque de onde saiu esses uns, né? Tá aqui, certo? Esse monte de um que eu coloquei que não estava explicitamente aparecendo ali na equação. Então tá aí, método das colunas. Então, o vetor da primeira coluna, que é esse 2, 1 ali, é esse. O que que ele representa? Ele representa a direção e a magnitude do vetor associado ao x. E a mesma coisa para o menos 1. E 1, esse aqui. Ele representa a direção e a magnitude do vetor associado ao y. E esse vetor aqui, ele é o vetor objetivo, vamos dizer assim, que a gente quer encontrar por meio de uma combinação linear dos outros dois vetores.
Agora, como fazer a representação geométrica, né? Pensando aqui, man. Só um segundo. Tem que ser colocado algum exemplo de valor de x, y que resolve esse sistema. Tô achando. Tá, acho que eu já sei. Já sei. Essas coisas são vetores. Conta aqui um vetor. Esse é o vetor 2 para x, 1 para y. Então, na hora que a gente faz um plano cartesiano para desenhar aqui, ó, ele quer uma representação. Então, eu vou fazer representação vetorial. Esse aqui vai ser o meu vetorzinho azul. Então, tudo tá aqui começando na origem. Então, é 2 para x, 1 para y. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ou melhor, vamos fazer assim só. 1, 2. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Porque vai ter um termo ali que é 5i. Daí, agora como é que vai ficar? Olha só como é que eu vou desenhar esse primeiro vetor ali. 2 para x, 1 para y. O vetor ele é assim. Ok? Esse vetor é azul. Agora esse vetor laranja, menos 1 para x, 1 para y. Vou pôr menos 1 aqui também. Então vai ser um vetor assim. Ok? Uhum. E, quem é o vetor vermelho? É a proposta combinação linear de sistema. 1 para x, 5 para y. Ok? Tá aí a representação vetorial, beleza? Entendi. Bem, não preciso nem colocar isso aqui. Eu já coloquei as cores para marcar. Ele queria uma representação vetorial na forma de coluna. Tá aí, velho. É mais fácil do que eu tava pensando. Era só desenhar os vetores mesmo, depois de escrever no formatinho. É Bom, porque o jeito que ele tava passando a aula, se tu olhar a foto aí, eu até tentei fazer um pouco parecido, que não, acho que não foi tão vetor. uhum. Beleza. Aí eu achei meio Bem, confuso aí. eu vi, só que você fez uma nuvem de estranhices aqui, parece uma nuvenzinha. Tinha que desenhar o vetor, né? Era isso que o professor queria, eu acho. Tá bom? Realmente eu não sei se era vetor ou não, mas eu acho que ele vetor ele aceitaria também. É porque normalmente nos desenhos que ele faz por parte de coluna, tu tinha que tipo, marcar todos os pontos e fazer fazer uma ligação entre eles. Sim, sim. Mas deu pra entender o teu jeito melhor. Ótimo. Então tá bom, pareceu uma coisa dessa aí, já sabe. Uhum. Beleza? Fechou. Então tá bom, meu velho. Show de bola. Valeu até. É, hoje foi Até- a última aulinha do nosso pacotinho. Foi às 10 já? Foi. Daí, se tu quiser Uhum. marcar mais, só me falar, eu mantenho esse horário pra ti, beleza? Show. Mantenho o horário e o preço, né? Porque nesse fim de ano aí tá brabo. Eu tive que aumentar bastante o preço, mas como tu já é meu aluno desde antes, eu vou manter o mesmo, beleza?